Boa noite, Prof. Raquel na área. Vamos conversar hoje sobre eu acho que é o assunto que eu mais recebo, gente. A pergunta assim, ó, que eu mais recebo pergunta é como fazer revisões. Como fazer revisões? Raquel, não sei fazer revisões. Aí eu reviso, eu esqueço. Eu estudo, eu esqueço. E eu tenho certeza que tu vai amar a nossa conversa de hoje. Por quê? A partir de hoje, não aceito mais que tu diga que não sabe fazer revisões. Ok? E pra gente conversar, eu quero dar boa noite para todos vocês, agradecer a presença de todos vocês. E eu já começo perguntando, porque o Ajudaí, né? Qual é a lógica do Ajudaí? O Ajudaí é para que eu, prof, que estou aqui desse lado, possa estar em contato direto contigo que tá me ouvindo aí. Então, eu preciso que tu te comunique comigo. Vamos nos comunicar, tá? Então, vem aqui no chat e me fala se tu faz revisões, ou se não faz, né? Não faço revisões. Ou, e também que método que tu usa. Se tu faz revisões, que método de revisão que tu costuma utilizar. Deixa eu dar boa noite pra vocês. Renata, bem-vinda, boa noite. Renata, vamos botar uma foto nesse teu emoji, porque senão eu não sei as carinhas de vocês aí. Ruth, boa noite. A Mônica tá sempre aí também. Bem-vinda. Ana Paula, mulherada, tá tomando conta, tô gostando de ver. Diego, boa noite. Paula, a Paula tá com fatinho. É isso aí, tem que estar com fatinho, gente, pra eu poder identificar com quem que eu tô falando aqui, as carinhas de vocês. Coloquem fatinhos. Ana Paula disse que estava ansiosa por essa live. Então me conta, Ana Paula, como é que tu tá fazendo aí revisões? Tu tem feito, não tem feito? Assiste a aula e depois nunca mais? Sabe uma coisa que eu fazia? Vou contar pra vocês. Logo que eu comecei a estudar, eu não fazia ideia de como fazer revisões, né? Aí o que eu fazia? Eu assistia a aula, anotava as coisas ali, e aí depois, pra revisar, eu assistia a aula de novo. Não. Eu assistia a aula de novo com velocidade. Não faz isso, tá? Ó, eu já comecei dizendo, já tá com papel e caneta na mão aí, anotando as dicas? Então, a primeira coisa que eu já vou te dizer, tu não me inventa de cometer esse erro, porque assim, ó, se tem uma coisa que a gente tem que saber, é ser inteligente e aprender com os erros dos outros e não precisar errar. Então, meu bem, eu errei muito. Eu levei 8 anos pra passar no concurso, sabe por quê? Porque muito desses 8 anos eu estudei errado. Fiz um monte de coisa errada. Depois que eu aprendi a estudar. Então, escuta a tia tá te contando aqui o negócio. Confia em mim. Não comete as mesmas cagadas que eu cometi. Não vai revisar assistindo aula? Não. Isso não é revisar. É totalmente passivo, gente. Totalmente passivo. Nossa, não façam isso. Ó, vamos ver aqui as respostinhas da Ana Paula. Faço revisões após 24 horas, 7 dias e uma vez por mês. Muito bom, Ana Paula. Gostei, hein? Como é que tu organiza essas revisões? Elas estão bem organizadas? Ou não? Tá precisando de ajuda nesse sentido? Porque essa, pra mim, no meu modo de ver, tá? Essa revisão é a melhor possível, tá? Mas ela precisa ser muito bem executada, porque dependendo, se ela não for muito bem executada, tu vai acabar passando o dia, tipo assim, todo o teu tempo de estudo daquele dia só fazendo revisão. Aí, bagunça. Ana Paula, não sei como revisar. Como assim, mas tu faz revisão e não sabe como revisar? Mário, boa noite. Renata, Raquel, faço a mesma coisa, tá assistindo a aula? Comprei o curso de PC Santa Catarina e ainda não consegui revisar de uma maneira certa. Acabou esse problema, Renata. Acabou. O Maurício faz revisões por mapas mentais. Ótimo, Maurício, mas qual é a periodicidade que tu lê esses mapas mentais? Isso é importante, tá? Então, tá com teu papel e tua caneta na mão aí, primeira coisa que eu já te falei, tu não vai revisar assistindo aula. Tá? Fechou. A Ana Paula gostaria de fazer a revisão de 24, 7 dias, uma vez por mês, mas acaba se atrapalhando. Entendi. Bom, então assim, vamos lá. Bora começar. Eu já conversei um pouquinho com vocês, já vi mais ou menos o que vocês têm aqui de problemáticas. Vamos efetivamente para o conteúdo agora.
Então presta atenção em mim. Pega o teu papel e tua caneta. Eu recomendo que tu faça a revisão de 24... Não, que tu faça a revisão periódica, tá? Essa revisão periódica indicada seria de 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias, 45 dias, 60 dias, certo? Ok. Mas o que eu cheguei à conclusão? Que, em relação à revisão, o que mais importa não é exatamente o método que tu vai usar para revisar, mas é que tu revise. Existem diversos métodos. Esse periódico é o que eu acho mais bacana, que te dá mais confiança e mais quantidade de repetição, porque o que grava é a repetição, tá? Então, esse método de 24 dias da revisão periódica, para mim é o melhor, mas ele precisa ser bem executado. Mas se tu não gosta dele, se tu tem um outro método de revisão que tu faz e tu revisa, tá show de bola. Metade das pessoas que estudam para concurso não revisam. Ou rever a aula para revisar. Não dá, entendeu? Então, assim, ponto número 1, o importante na revisão é fazê-la. Revisar. Porque não adianta de nada tu falar pra mim que tu faz uma revisão de 24, 7 dias e 30 dias, mas quando chega o dia de fazer essa revisão, tu te embola e não faz. Tu tá só programando a revisão, não tá fazendo? O que adianta? Eu prefiro que tu faça a revisão de final de semana, que é menos efetiva, mas pelo menos tu faz. Já vou falar sobre ela também, tá? Então, vamos ao método que eu recomendo. Depois eu vou te dar mais algumas opções. Mas o que eu preciso que tu entenda? O importante na revisão é que tu faça. Tem que fazer revisão, tá? Te compromete comigo, contigo, com a tua família, com o teu futuro, com o teu eu daqui 5 anos que tu vai fazer revisão? Beleza? Então, assim, como é que tu vai começar? O que eu recomendo para os meus alunos que eu acompanho em mentoria? Eu recomendo que tu estude o assunto, tá? Quando tu estudou o assunto, tu precisa cadastrar esse assunto para revisão. Tem um site que é de graça, que se chama revisando.com.br. Escreve aí no chat para mim alguém, revisando.com.br. É um site em que tu cadastra o assunto no dia que tu estuda o assunto. Então, hoje eu estudei Direito Administrativo. Eu sempre falo de Direito Administrativo, né? Hoje eu estudei Direito Administrativo, Processo Administrativo. Vai lá e cadastra. Processo Administrativo. Beleza. E aí ele vai agendar as tuas revisões. Todos os dias, tu vai entrar no site, vai ver o que tu tem que revisar, vai pegar o teu material. Vou falar de novo, o teu material? Teu material? Eu já falei que é o teu material? Porque tu não vai comprar mapa mental, tu não vai comprar material pronto. É o teu material. Aquele que tu produziu assistindo a aula, ou logo após assistir a aula. O teu material, tá? Nada de comprar mapa mental, querido. Por favor. Vocês não me... Por favor. Vocês não me comprem mapa pronto. Beleza. Então, tu produziu teu material quando tu estudava ou logo após estudar e cadastrou esse assunto na tua revisão. Todos os dias, tu vai abrir o site para ver o que tu tem que revisar, vai pegar o teu material e vai revisar esse material. Revisão teórica. Precisamos de algumas regrinhas para que essa revisão dê certo. Primeira, se tu estás estudando uma quantidade relativamente grande de assuntos, que eu imagino que seja a realidade de 90% de vocês, né? Pode ser que a revisão tão próxima embole muito e te deixe ansiosa, ansioso, né? Então, o que eu acho mais, como eu disse lá no início, o importante da revisão é revisar. Então, não necessariamente a gente precisa seguir essa lógica de 24, 7, 15, entendeu? Tu pode deixar mais espaçado. Quando eu fazia, eu deixava um pouco mais espaçado. Então, eu vou te dar uma sugestão de ciclo de revisão para que tu cadastre. Lá no Revisando, tu pode cadastrar. Por padrão, ele coloca esse 7, 15 e
24, 7, 15, 30, 45, por padrão ele coloca. Mas tu pode cadastrar outro. Então eu recomendo que tu cadastre ali, ó. Que é 24 horas, 10 dias, 20 ou 25 dias, 40 ou 45 dias. Aí tu já pode ir pra 60, entende? Mais espaçado. Porque dessa forma, não vai ter tantos assuntos juntos, ok? Tantos assuntos no mesmo dia. Mas o que eu preciso que tu entenda? Nessa revisão, especialmente se tu estuda uma quantidade relativamente grande de horas por dia, vai ter dias que vai ter bastante coisa pra ver. Teve dias que eu tive, assim, 8 tópicos pra revisar num dia. E aí que entra o pulo do gato. Fiz silêncio pra tu olhar bem pra mim e prestar atenção. Tu precisa saber a diferença entre revisão e reestudo. Revisão é repetição. Tu precisa entender que para que essa revisão periódica dê certo, tu precisa fazer uma revisão que não vai super aprofundar, tá? É uma revisão que vai fazer tu não esquecer. O foco dessa revisão é não esquecer, não é lembrar. Porque ela busca uma lógica na curva do esquecimento, não é mesmo? Que é quando tu vai esquecer a coisa, tu olha ela de novo. Tu vai esquecendo, aí tu olha de novo. Então, a lógica dessa revisão não é fazer tu decorar, não é fazer tu lembrar. É fazer com que tu não esqueça. Estudei o assunto. Naturalmente, o meu cérebro está programado para apagar as coisinhas que não são tão relevantes. 24 horas depois, eu revejo aquele negócio e dou uma mensagem, passo uma mensagem muito clara pro meu inconsciente. Meu inconsciente, isso é relevante. Eu preciso que tu grave. Por isso que eu tô vendo de novo. Não pode esquecer. É para não esquecer. Depois de 10 dias, a mesma coisa. Tem inconsciente, já tava ali, faz tempo que eu não olho isso aqui. Vamos tirar. Já viu aquele filme Divertidamente? Deve ter visto, né? Então, vê que tem os fiscaizinhos da memória, que eles vão vendo e as memórias vão ficando sem cor, sem cor, sem cor, até que elas vão para um lugar lá que elas não são mais acessadas, né? Então, a lógica... Aquele filme é maravilhoso, né? Maravilhoso, aquele filme. Se vocês não viram ainda, vejam. A lógica é essa, tá? Tá começando a perder a cor, aquela memória, e daí tu vai lá e deixa ela colorida de novo. Ela não vai ficar tão colorida quanto no dia que tu viu o assunto. Mas tu vai dar uma... não é pra esquecer. Não é pra jogar lá... Não lembro o nome do coisa, mas não é pra jogar lá no valo das memórias esquecidas. Tá? Essa que é a lógica da nossa revisão. Por quê? Tu vai repetir tantas, e tantas, e tantas, e tantas, e tantas vezes que tu vai acabar gravando. Entenda. Essa revisão periódica, para que ela funcione, tu precisa aceitar que ela é uma revisão superficial. É sem aprofundamento. Principais tópicos, isso, papapá, foi, próximo. Por quê? Porque se tu for fazer essa revisão periódica de forma aprofundada, tu vai parar de estudar assunto novo. Porque tu vai usar todo o teu tempo do dia para isso. Então, para que essa revisão dê certo, o que eu preciso que tu faça? Lembra que a gente já conversou nas aulas anteriores, nos Ajudaí anteriores, sobre usar ciclos de 50 minutos? Se tu não viu isso ainda, procura aqui no Ajudaí que tem uma aula sobre isso. Tu vai usar 50 minutos por dia para a revisão. Aí começa o choro. Mas Raquel, não cabe, mas... Amor. Eu já revisei 8 tópicos em 50 minutos. Quando eu estudava. Dá. Mas é que tu tem que aprender a revisar. Porque tu fica reestudando quando tu tem que revisar. E daí tu fica em um assunto que tu usou 3 horas pra estudar. Usei 3 horas pra estudar esse assunto. Agora eu vou revisar ele, uso 1h30. Não, minha gente. Um assunto que tu revisou em 3 horas, que tu estudou em 3 horas, tu tem que revisar em no máximo 20 minutos.
forçando 20 minutos. É revisão, não é reestudo. Então, tu tem que aprender a ser mais célere na revisão. E aí eu já te digo outra coisa. Quando tu começar a fazer isso, se tu for aplicar essa técnica especificamente que eu tô te falando, de revisar periodicamente, de forma célere, 50 minutos por dia, o primeiro um mês e meio, 2 meses, a sensação que tu vai ter é que aqueles 50 minutos estão sendo jogados fora na tua rotina, que não tá adiantando de nada. Por quê? Tu tá lendo assim, bem rapidinho tudo. Tá, próximo. Tá, próximo. 5 assuntos, 10 minutinhos pra cada assunto. A sensação que tu é assim, nossa, eu nem tô absorvendo isso, eu tô lendo assim, nem tô. Claro, leio e prestar atenção, tá? Mas mesmo prestando atenção, tu fica com uma sensação de que não tá gravando. Ah, fica esses 50 minutos fazendo essa revisão teórica pelos mapas, ou pela lei, ou pela minha anotação, e parece que eu não tô aprendendo, parece que eu não tô gravando. Só que aí, 24 horas, tu lê a primeira vez. 10 dias tu lê a segunda vez. Aí 20 e poucos dias tu lê a terceira vez. Aí dá 45 dias tu lê a quarta vez. Quando tu chega nesses 45 dias, que dá ali 1 mês e meio, 2 meses, quando tu lê, tu já sabe o que tá vindo depois. É incrível. Tipo assim, ó, tu tá com teu caderno ali, e aí tu começa a ler, e aí tu já tá pensando assim, tipo assim, tu sabe o que tu vai ler depois, entendeu? Porque tu repetiu tantas vezes já. Tu estudou, aí tu revisou uma vez, 24 horas, tu revisou uma vez 10 dias, tu revisou uma vez 20 dias. Quando tu olhar aquele assunto pela quinta vez, tu vai pensar, é isso. Agora vem aquela parte. Tu já sabe inconscientemente o que vai vir, entendeu? Então, é um trabalho de formiguinha, assim, sabe? De ir carregando cada coisinha devagarinho, 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 pra ir gravando. Mas aí tu realmente precisa de algumas regras. Se tu decidires que tu quer reestudar, não vai dar certo. Tu tem que ser rigorosa em relação aos 50 minutos. São 50 minutos por dia. Não mais, nem menos. Ah, sobrou tempo? Faz questões. Ah, mas não era fazer questões? Não. Revisão teórica. Questões é questões. Revisão é revisão. Tá? Então, assim, quando eu falo de revisão, eu estou falando de revisão teórica. Em relação a questões, é importante também que tu faça dentro da tua fase de estudo, se tu tá em fase 1, fase 2 ou fase 3, tá? Dentro daquela fase, dentro do estudo, após estudar aquela matéria, fazer questões. E ainda, é interessante que tu reserve no teu final de semana, um horário para fazer questões. Eu gosto de fazer dessa forma, acho que é bacana. Reserva no teu final de semana um horário para fazer questões, mas não é questões daquela semana, é questões que tu fez há 15 ou 20 dias, tá? Para que tu tenha dado um tempo de sentar aquele assunto, tu já revisou ele uma vez ou duas, tá? E assim tu vai evoluindo. Então, revisão é revisão, exercício é exercício, são coisas diferentes. São 50 minutos por dia só para revisão teórica, beleza? Deixa eu falar com vocês um pouquinho. Me digam se vocês entenderam, se vocês ficaram com dúvida, o que tá rolando. Ó, a Ana Paula botou ali o link do Revisando. Eu não sei se tem www antes do Revisando, tá? Boa noite, Carol. Boa noite, Marcele. Esse app é pago? Não, não é um aplicativo, é um site. Tem versão mobile e não é pago. Antero, boa noite. Chegando agora, que app estou falando. Revisando.com.br é um site bem bacana, eu usava. Estou de boca aberta com esse método. Por que, Renata? Por que estás de boca aberta? Me contem aí se vocês ficaram com alguma dificuldade, alguma coisa. Ou se deu para entender tudo. Porque esse é o método que eu mais gosto, tá? Mas depois, se vocês falarem, se vocês curtiram, se tem alguma dúvida, alguma coisa, eu quero falar também sobre outras alternativas, tá? Ah, porque a Renata usava o método de assistir as aulas novamente. Nunca mais, tá, Rê? Acabou? Sabe o que é? É muito cômodo, né, Renata? Cara, é muito cômodo tu assistir a aula novamente. Tu não precisa pensar. É muito passivo. É super passivo reassistir a aula. Não façam isso, tá? Mas vamos lá.
Então, finalizando essa lógica do revisando, tá? Organizar, sempre que tu estudar um assunto, cadastra lá no site, tem um aplicativo também, Partiu Revisar, mas eu não sei como é que tá hoje, mas quando eu usava esse Partiu Revisar, ele não tinha conexão com a nuvem. E aí uma vez estragou meu celular e eu perdi todas as minhas revisões. Enfim. E aí eu gosto do site Revisando porque eu acesso ele em qualquer lugar. Aí eu usava ele. Tá, beleza. Cadastrou a revisão? Todos os dias, separa 50 minutos. Ah, não falei uma coisa. É a primeira coisa que tu faz no teu dia, tá? Quando tu vai organizar, né? Vai cadastrar e vai separar 50 minutos por dia. São os primeiros 50 minutos do teu dia. A primeira coisa que tu vai fazer, sentei pra estudar, revisão. Ah, eu revisava no final do dia, Raquel. Sim, com a cabeça cheia, não adiantava nada. Não absorvia nada. Com a cabeça vazia, acabou de acordar, de preferência, né? Se puder, botar cedinho ali o teu ciclo de revisão. Ah, show de bola. Primeira coisa do dia, porque senão a revisão fica toda cagada no final do dia. Não adianta me dizer que não, que eu sei que fica. Que eu já fui concurseira há pouquíssimo tempo, tá? Fica toda cagada se tu deixar pro final do dia. Não deixa pro final do dia. Primeira coisa do dia é a revisão. Beleza. Então, acordei, escovei meu dente, tomei meu café, escovei meu dente, peguei minha aguinha, sentei pra estudar, revisei por 50 minutos. Nem um minuto a mais. Raquel, mas hoje tinha 9 tópicos. Então, tu vai olhar esses 9 tópicos, tu vai ver assim, tá, não vai dar pra eu ver todos? Então, tu vai olhar pra eles e vai ver, tá, qual que eu vou deixar? Por exemplo, esse aqui eu já vi 3 vezes. E eu tô dominando ele legal. Então, esse hoje eu não vou ver. E aí, tu vai abrir mão de algumas coisas. Cada escolha uma renúncia. Porque senão, tu não vai ver matéria nova mais. E tu precisa ver matéria nova, senão tu não evolui, tá? Então, a grande problemática desse método de fazer a revisão periódica, o que acontece de problemática em relação a ele é isso, porque as pessoas querem estudar todo o assunto de novo. Não dá certo. Não vai funcionar, tá? Então, beleza, já entendeu 50 minutos. Revisão teórica. Sobrou tempo? Pode fazer questões também, tá? Fechou. Ah, Raquel, organizei esse método e eu entendi tudo que tu fez. E apliquei. E faz um mês já e a sensação que eu tenho é que não tá funcionando. Essa é a sensação mesmo. Um mês e meio, a sensação que tu vai ter é que não tá funcionando. Depois de uns 2 meses, aí que o negócio vai fluir. Que aí tu vai vendo como tu, na verdade, aqueles 50 minutinhos estavam fazendo toda a diferença, tá? Então tem que meio que ser na fé na prof, entendeu? Tipo, confie, vem. Segura na minha mão e vem. Vamos lá que eu tô dizendo que dá certo. Mas tem que confiar, porque o primeiro 1 mês e meio, 2 meses é só na confiança. A sensação que tu tem é péssima. Todos os meus alunos relatam isso, tá? Então, espero que vocês relatem a mesma coisa. Tá, mas eu fiz por 1 mês e meio, insisti, mas pra mim sei lá, não tá dando. Tem outro método pra eu usar? Diz outra coisa que eu possa fazer? Depois desse método de revisão periódica, o que eu acho mais bacana é o de revisão cumulativa. Como é que funciona? Hoje eu estudei Direito Constitucional, tópico 1. Estudei. Quando eu for estudar Direito Constitucional de novo, eu vou ligar o meu cronômetro 50 minutos, né? Que eu estudo 50 e pauso 10, estudo mais 50 e pauso 10. Eu vou ligar meu cronômetro. Liguei. Aí eu vou revisar Celery, rápido, 5 minutinhos, 10 no máximo, o tópico 1. E depois eu vou estudar o tópico 2. Quando eu for ver Constitucional de novo, eu vou revisar Celery, rápido, 10, 20 minutos no máximo, o tópico 1 e o tópico 2. Só que entenda, o tópico 1, tu já estudou, já revisou uma vez, já revisou outra vez. Tu vai revisar ele cada vez mais rápido, porque tu já viu ele várias vezes, tá? A mesma lógica da periódica, tá? A cumulativa é a mesma lógica da periódica em relação a isso. Quanto mais vezes tu vê o assunto, mais rápido tu vai revisando ele e menos tempo da tua revisão ele ocupa. Então, ao contrário do que pode parecer, essa cumulativa, ela não vai tomando o tempo do teu estudo, tá? Eu não acho ela ideal porque tu não
tem como separar um horário só para ela. E eu acho mais bacana que seja separado o horário da revisão, tá? Mas eu acho que ela funciona, tá? Não é a que eu mais gosto, mas funciona. Então, tu pode fazer isso também, revisão cumulativa. Mas, para revisão cumulativa, tu também precisa aprender a revisar rápido. E aprender a revisar ao invés de reestudar, tá? Mais uma alternativa, que eu não gosto, mas que é melhor do que nada, tá? Que é a revisão de final de semana, tá? Então, assim, essa revisão de final de semana, o ideal é que tu combine ela com uma revisão de dia seguinte. Então, assim, hoje eu estudei 5, 6, 7 tópicos. Não, é muito tópico. Estudei 3 tópicos. Amanhã, antes de começar os meus estudos, eu vou revisar esses 3 tópicos. No final de semana, eu tenho que revisar todos os tópicos que eu vi na semana. Não na semana vigente, na anterior. Pra tu dar um pouco mais de tempo, entendeu? Porque aí, por exemplo, eu estudei na segunda. Aí, pra eu revisar no sábado, tá ok. Mas e se eu estudei na sexta? Aí eu vou revisar no sábado? Fica muito pertinho, tá? Isso tem que ser a revisão de 24 horas e não a revisão semanal. Senão o que tu estudou na sexta, tu vai revisar só uma vez. Então, faz o seguinte. Hoje, deixa eu abrir o calendário aqui. Ver se eu... Aqui, ó. Hoje, dia 22, eu estudei 3 assuntos. Amanhã, dia 23, eu vou revisar esses 3 assuntos. No final de semana do dia 1º e 2, eu vou revisar todos os assuntos que eu estudei, do dia 20 ao dia 26. Tá? Daí eu reviso no outro final de semana. E assim sucessivamente. Qual o problema de fazer assim? Parece mais simples, né? Mas o problema de fazer assim é que, ok, eu vi no dia seguinte e vi ali 6, 7, 8 dias depois. Tá, mas quando que eu vejo de novo? Entendeu o problema? Por isso que eu não gosto muito dessa revisão. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se tu fez as outras 2 e tá te complicando, faz essa. Como eu disse antes, é melhor do que nada. O mais importante nas revisões é revisar. Tá? É fazer efetivamente. Mas assim, ó, o site Revisando, ele ajuda pra caramba. Deixa tudo bem organizadinho. É só toda vez que tu estudar um assunto, tu ir lá e cadastrar aquele assunto que tu estudou. É bem tranquilo, tá? Então, foi uma coisa que me ajudou bastante. E vou te dizer uma coisa. Não sei se isso acontece com vocês, tá? Mas eu negligenciei por muito tempo as revisões. Eu não gostava de fazer revisões, porque eu achava que era perda de tempo, porque eu não queria... porque eu não queria fazer, porque é sem vergonha mesmo, sabe? Da mesma forma como eu negligenciei por muito tempo a leitura da lei. Que não dá pra negligenciar, né, amor? Se for pensar num concurso de nível médio, a gente tem aí de 85% a 95% das questões de legislação. Se for pensar num concurso de nível superior, até de carreiras, não pensa que é pouco, não. Aí, por volta de 75%, 80% e até quase 90%, dependendo da prova. É bastante. Então, legislação e revisão são 2 coisas que eu, Raquel, errei ao longo da minha preparação. Aprendi batendo com a cara na parede. E tô aqui pra te dizer pra não cometer os mesmos erros que eu, tá? Então, vamos levar a sério e revisar direitinho e fazer leitura de lei. Agora, eu quero perguntar pra vocês. Gente, tem 23 pessoas aqui. Eu não aceito menos do que 23 respostas. Eu preciso conversar com vocês precisam falar comigo. Estou aqui para ajudar vocês têm que dialogar comigo. Então, me falem, dessas revisões que eu falei, alguma vocês já conheciam, já aplicavam? Vocês decidiram qual que vocês vão colocar em prática? Vocês ficaram com alguma dúvida em relação a alguma delas? Ou vocês têm alguma outra pergunta? Pode perguntar, fiquem à vontade. Estou de boca aberta com esse método, já quero começar a usar, tá? Reestudar ao invés de revisar. Tenho medo disso, ir acumulando conhecimento e os antigos irem para o vale do esquecimento. Carol, por isso que é muito importante a gente fazer a revisão. Tem que fazer a revisão bem direitinho para não ir para o vale do esquecimento, né? Os assuntos importantes. O Jean fez uma pergunta legal, ó. Na última semana antes da prova, o que você aconselha a fazer? Muito boa essa pergunta. Por quê?
Eu não sei qual a experiência que vocês têm em prova, tá? Mas é bem importante que vocês façam certas experiências antes da prova. Sei que é ruim pensar assim, mas eventualmente tu vai ter que fazer. A gente tem meio que 3 alternativas para a semana anterior, para as 2 semanas anteriores da prova, tá? A primeira alternativa é ficar só fazendo parte teórica, só revisão teórica. A segunda alternativa é ficar fazendo só questões. E a terceira alternativa é fazer questões e parte teórica junto. Qual a diferença entre essas alternativas? E qual que eu recomendo? Eu, Raquel, fazia a terceira. Eu fazia 2 horas de revisão teórica, 2 ciclos de revisão teórica, e o restante do dia, se eu trabalhasse, tivesse tirado férias, né? Eu estudava às 6, 7 horas por dia. E se estivesse trabalhando, menos horas, mas o restante das horas do dia fazendo questões, tá? Eu, Raquel, gosto muito de fazer muitas questões nas semanas anteriores à prova. Teve uma época que eu fazia antes da prova, assim, sei lá, 450 questões por dia, em dedicação exclusiva, é claro, né? Estudando aí 8 horas. 400, 500 questões por dia, já cheguei. É bom, é um bom método de finaleira ali, reta final. Mas tem que estar com a adrenalina de reta final, né? Mas eu também fazia pelo menos 1 horinha de revisão teórica, tá? Gosto muito dessa quantidade grande de exercícios, essa quantidade grande de questões. E isso vale tanto para esse método combinado quanto para o método só de questões, sem parte teórica. Porque assim, pô, eu dava conta de olhar para os meus erros nessa época e pensar, pô, eu errei agora, não vou errar na prova. Agora, as pessoas não são todas iguais, né? As pessoas são diferentes. E eu tenho uma amiga que também passou em 4º lugar, se não me engano, 3º lugar, que ela não dava conta de fazer questões na semana da prova, nas semanas anteriores. Tipo assim, 1, 2 semanas antes da prova, ela não conseguia fazer questões. Porque ela ficava muito nervosa. Quando ela errava uma questão, a sensação que ela tinha é que ela não sabia mais nada. Então ela parou. Ela não fazia questões nas semanas anteriores à prova. Tá? Então, o que eu te digo? Pra Raquel, foi maravilhoso fazer muitas questões nas semanas anteriores da prova. Pra mim foi maravilhoso. Fazia a revisãozinha teórica rapidinha, 1 ou 2 ciclos por dia. E o resto do dia só fazendo questões. 500 questões num dia, 450 questões num dia. E assim eu ia. Na época eu postava até no Instagram, né? As pessoas falavam, meu Deus, não faz tanta questão. Eu ouvia as pessoas que passavam falando que faziam muitas questões. E eu comecei a fazer muitas questões. E funciona. Mas essa era eu, tá? Então eu preciso que tu teste isso. Então faz assim, na tua próxima prova tu testa isso. Ah, Raquel, mas a próxima prova é a prova da minha vida. Não, sabe qual é a prova da tua vida? A que tu passar. E tu só vai saber disso depois que tu tiver passado. Então, nenhuma prova que tu vai fazer é a prova da tua vida. É mais uma prova. É uma prova. Se vai se tornar a prova da tua vida, depois a gente descobre, tá? Mas antes da prova a gente não sabe. Porque falar que é a prova da tua vida só serve pra te deixar ansioso, ansiosa e errar bobagem por conta disso, tá? Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, últimas semanas antes da prova, eu recomendo que vocês façam esse teste, tá? Ou mais questões, ou só teoria, como a minha amiga, ou misturando os dois, tá? Eu vi alguém falando aqui que revisava todo o conteúdo. Não é inteligente, tá? Não é inteligente tu revisar todo o conteúdo. Porque, tipo assim, quando eu falo fazer questões, não era de forma aleatória. Ao longo do meu estudo, eu vou anotando as minhas porcentagens de acerto. Eu tenho um edital verticalizado, eu sei quanto que eu acertei em cada um dos tópicos do edital. E uma semana antes da prova, eu sei quais são os tópicos que eu tô mais deficitária. É esses que eu vou fazer questão. Eu não vou ficar fazendo questão de direito fundamental se eu já acerto 95% das questões. Entendeu? Então, pra que eu vou revisar toda a matéria? Eu não tenho que revisar toda a matéria.
Eu tenho que ter feito, ó, um estudo com antecedência inteligente, anotando as minhas porcentagens, com acompanhamento. Se tu tiver alguém para te acompanhar, se não tiver, pode me chamar que eu acompanho. Mas, enfim, tu tem que ter um controle do que tu tá estudando. Porque senão chega perto da prova, tu fica nesse desespero. Eu quero revisar tudo. Eu quero revisar tudo. 2 semanas da prova, tu quer revisar tudo. Não vai revisar nada, não vai revisar nada direito e não vai lembrar na hora da prova. Por quê? Porque tu não tá tendo estratégia na hora do teu estudo, tu não tem método de estudo. Tem que saber que quando tu estuda e tu faz questões, lembra que eu falei, daí tu faz questões, tu tem que anotar tuas porcentagens, tu tem que saber quanto tu tá acertando em cada um dos assuntos do edital. Não dá pra tu esperar chegar a prova pra te testar. Tu já tem que estar sabendo. Olha, se cair, chegar na prova já pensou assim, ai, tomara que não venha direito, pra mim, por exemplo, responsabilidade civil. Ai, tomara que não venha responsabilidade civil, porque eu sabia que era um calo, entendeu? Eu sabia que era uma coisa que era difícil pra mim. Eu não precisava chegar na prova uma questão de responsabilidade civil pra pensar assim, pra errar e depois pensar, poxa vida, olha, eu preciso estudar responsabilidade civil. Tá me entendendo? Tá me entendendo? Vocês fazem esse controle? Por favor, não me decepcione. Me diga que vocês fazem esse controle. Tu sabe quanto por cento tu acerta? Em cada tópico. Não tô falando de geral. Não tô falando que, Raquel, estou naquele patamar dos 80%. Não existe isso. Quanto por cento tu acerta de cada assunto do teu edital? Ana Paula falou que vai fazer a periódica. Já fazia, só que de forma errada. Eu não conhecia nenhuma. Revisava tudo na quinzena antes da prova. É o Antero que tinha falado, né? Estudo à noite. Então, eu acredito que fazendo a revisão logo cedo, pelo método 24/7/15, será melhor para não esquecer a matéria. Boa, Maurício. Mas como eu disse antes, eu recomendo que tu espace mais. Faz 24, 10, 25, 24 horas, né? 10 dias, 25 dias, 45 dias. Faz mais espaçado, que senão acaba ficando embolado mesmo, tá? Não revisava, vou usar o método de 24. Olha! Me dá uma coisa quando vocês falam umas coisas assim. Não revisava, Ruth. Como que não revisava? Esquece tudo. Sabe que é interessante, né? A gente vê muitas vezes as pessoas falando que, por exemplo, assistir aula é perda de tempo. Tal coisa é perda de tempo. Sabe o que é perda de tempo? Estudar sem revisar é uma puta perda de tempo. Tá jogando teu tempo fora? Porque tu vai esquecer, entendeu? Tu vai esquecer. Não é eu acho que tu vai esquecer. Tu vai esquecer se tu não revisar. É um fato. Não adianta, não tem escapatória. Se tu não revisar, tu vai esquecer. Então, assim, é uma escolha que tu tá fazendo. Tu pode escolher estudar e fazer bom uso dessas horas. E olha, gente, tem uma coisa que a gente precisa aprender. Que, de fato, o tempo é dinheiro, tá? Mas o tempo é uma fonte limitada ou ilimitada? Pensa assim, tempo e dinheiro. Qual dos dois é fonte limitada? Qual dos dois é fonte ilimitada? Qual que nunca acaba? Tempo ou dinheiro? O que nunca acaba? O tempo ou o dinheiro? Responde para mim no chat. Estou te esperando. O que é fonte ilimitada? Dinheiro é fonte ilimitada ou fonte limitada? Tempo é fonte limitada ou ilimitada? Qual que acaba? O tempo ou o dinheiro? Carol diz que tem uma planilha no Excel e lança cada assunto e questões que faz. E acompanha as porcentagens pela planilha. Excelente, Carol. É isso aí. É isso mesmo que eu preciso que vocês façam. Todos vocês. Se vocês não fazem esse controle, eu preciso que a partir de agora tu comece a fazer. Tá? E respondendo sobre fontes limitadas e ilimitadas. Eu sei que a nossa primeira resposta automática é dizer que dinheiro é fonte limitada. Porque o nosso dinheiro cai na conta e é tipo baleia. Parece já vai embora, né? Salário baleia. Só que tu precisa ver isso de outra forma. Hoje, tu não tem o tempo que tu gastou ontem. Agora, o dinheiro, tu pode ganhar mais. Tu tem como ganhar mais. E quando tu passar no concurso, tu vai ganhar mais. Tu tem como ganhar mais dinheiro. Tempo,
Não tem como ganhar mais tempo. O tempo tu só perde. Só gasta. Tu só gasta. E por mais dinheiro que tu gaste, tu sempre pode ganhar mais dinheiro. Pode não ganhar muito, mas sempre tem como ganhar alguma coisa, né? Tem como. Fonte ilimitada. O tempo não volta. O tempo não tem como comprar tempo, como ganhar tempo. Só gasta. E esse tempo que tu estás agora gastando, olhando para esta carinha aqui, será posto fora se tu não colocar em prática tudo que eu tô te falando. Ó, pro lixo. 1 hora de vida. A aula que tu assistiu ontem, ontem, que tu não revisou, tempo jogado fora. Não pode, tá? Até porque, imagino eu, que tu não tenha todo esse tempo jogar fora, né? Ah, não, mas eu não tenho pressa pra passar no concurso. Não sei se existe alguma pessoa que não tenha pressa pra passar no concurso. Eu sempre tive, tá? Então, tem que revisar. Porque às vezes a gente pensa que revisar pode ser uma perda de tempo. Mas, na verdade, quando tu não revisa, tu perde muito mais tempo. Tu joga muito do tempo dos teus estudos fora, tá? Então, toma cuidado com isso. Não me inventa de parar de revisar. Ou começa a revisar pra ontem, se tu não estava revisando ainda, tá? A Ruth me falou aqui que estuda para concurso desde 2017 e já fez vários cursos no Prodesse. Acaba revisando vendo as aulas dos cursos. Então, Ruth, não vai mais fazer isso, né, meu amor? Acabou. Nada de revisar olhando a aula. Olhou a aula uma vez, anotou o que tinha para anotar, produziu o teu material com as tuas palavras, com os teus resumos, da tua forma, com os teus desenhos. É isso que tu usa para revisar. Não passivo, olhando, quase morrendo na cadeira, o professor falando a mesma coisa pela terceira vez, que tu nem ouviu a primeira. Não, gente, não faz isso. Tu tem tempo pra perder? Tem tempo pra perder? Por que tu tá fazendo isso? Tu sabe já, ó. Tu já sabe o que tu tem que fazer. Tu já sabe que tu tem que revisar. Tu não precisa usar exatamente o método que eu estou te dizendo. Ou se tu tiver um outro além desses 3 que eu falei, não precisa usar nenhum desses 3, mas tu precisa revisar. Então eu tenho aqui agora, neste momento, contigo, com cada um de vocês. Maurício, Ruth, Carol, Antero, Ana Paula, Jean, Renata, Gu, Juliano, Marcele, Ana Paula, Maurício, Mário, Diego, Mônica, cada um de vocês. Eu quero agora que vocês firmem um compromisso comigo que a partir de hoje tu vai revisar. Não me interessa qual é a forma que tu vai escolher, não me interessa o que é que tu vai fazer, mas eu quero que tu passe nesse diacho desse concurso. Eu sei o sofrimento, a angústia que é estar nesse processo por tanto tempo, que muitas vezes a gente fica muito tempo fazendo as coisas erradas. Eu tô aqui para que tu pare de fazer as coisas erradas. Então escuta. Eu tô falando, eu tô olhando no teu olho, é para ti mesmo. Tu tem que fazer revisão. Tu tem que escolher um método desse e tu tem que te comprometer. Não é nem comigo. Eu tô falando aqui comigo, com o grupo e tudo mais, mas tu tem que te comprometer contigo, com o Maurício de 2 anos pra frente, com a Ruth de 3 anos pra frente, com a Carol que vai, sei lá, viajar pra França daqui 5 anos nas férias. Com essas pessoas é que vocês têm que se comprometer. E para que essas pessoas possam estar felizes nos seus trabalhos, viajando pelo mundo, completamente realizados, como eu tô, tu precisa revisar. Promete para mim? Promete? Diz que promete. Por favorzinho, pra gente acabar bem bonitinho nossa live, prometam para mim que, vamos, viu, Carol, eu fiz aqui tive uma epifania, né? Uma previsão aqui da Carol em Paris. Sei se ela queria ir para Paris, mas eu vi ela em Paris aqui. Foi um negócio muito louco.
tá? Gente, é sério, tá? Então prometam pra vocês, não é pra mim. Eu tô aqui pra apoiar vocês, tá? Em tudo que vocês necessitarem. Mas essas promessas são pra ti. Claro, não são só pra ti. São pra ti, pros teus pais, pros teus filhos, pra pessoa que eventualmente te apoia nessa caminhada. E falando nessa pessoa, eu queria fazer um exercício agora no final, pra gente encerrar. O que tu acha? Vamos? Confia em mim. Vamos lá. Juliano disse que sentiu na alma as palavras, claro que promete. Então tá, Juliano. Então nós vamos fazer o seguinte. Agora, eu quero que vocês respirem fundo e fechem os olhinhos. Ah, eu sei que é estranho fazer esse tipo de exercício em casa, sozinho e tudo mais, eu sei. Mas eu tenho certeza que tu vai gostar, tá? Vamos lá? Então, fecha os olhos. Sai do... Para de mexer no computador, larga o telefone, fecha os olhos, escuta a minha voz com bastante atenção. Eu quero que, neste momento, tu visualize que tu está abrindo uma porta. Essa porta é uma porta bonita. É uma porta que tá aparecendo na tua mente, do jeito que tu quer que ela apareça. E quando tu abre essa porta, tu enxerga a tua casa nova. É a primeira vez que tu tá pisando na tua casa nova. Depois de ter tomado posse e de estar trabalhando já. Aí tu entra, tu olha ao redor e tu enxerga uma parede muito bonita. O sofá, a TV, a mesa. Tu enxerga um cantinho especial que tu já tinha pensado em preparar, que ia ser o teu cantinho. Tu dá mais 2, 3 passos, chega perto das poltronas. Tem 2 poltronas, uma de frente para outra. Em uma tá sentada a pessoa que te apoiou nesse processo todo. Aquela pessoa que é a primeira pessoa que tu vai contar quando der certo. Essa pessoa tá sentada nessa poltrona. E tu senta na poltrona em frente a ela. Tu olha para ela. No fundo dos olhos dessa pessoa que tu ama profundamente e que te ama profundamente. Essa pessoa olha nos teus olhos, no fundo dos teus olhos, diz que te ama profundamente e diz: eu sempre soube que ia dar certo. Eu sempre soube que tu ia conseguir. Tudo o que tu conquistou, tu merece. Tu merece muito mais. E tudo o que tu conquistou foi muito merecido. Eu sei que durante o processo, tu duvidou de ti. Mas eu nunca duvidei. Eu sempre tive certeza absoluta que daria certo. Porque eu te amo e eu confio em ti. As lágrimas caem dos olhos dessa pessoa de emoção, de alegria, de ver a pessoa que ela mais ama conquistando o sonho dela, conquistando essa alegria imensa que foi por tanto tempo esperada. E quando tu olha nos olhos dessa pessoa que tanto te ama, que tu tanto ama, tu sente uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, a realização é tão imensa, que é como se uma luz explodisse entre vocês. Vocês se abraçam, vocês se beijam, vocês ficam juntos, vocês se amam naquele momento.
pai, filho, mãe, irmão, irmã, namorado, marido, não importa quem seja essa pessoa. Mas essa pessoa, que é quem mais te ama, só te disse o que a gente gostaria que tu já soubesse, o que eu quero que tu já saiba, que vai dar certo. Que eles sabem que vai dar certo. Sempre tiveram total confiança na tua capacidade. Que sempre souberam que ia dar certo. Essa pessoa que tu tanto ama, que tanto te ama, sabe que vai dar certo. E ao fim desse abraço, tu agradece. Tu diz: obrigada pelo apoio. Obrigada por estar comigo por todo esse tempo, por todo esse período, por toda essa luta que não foi fácil. Obrigada por tudo. Vocês se amam, vocês estão juntos, vocês vão permanecer juntos, porque não é fácil ter alguém assim, que te apoia o tempo todo e que tá contigo, mas essa pessoa acredita em ti. Essa pessoa que é a primeira pessoa que tu vai contar quando der certo. Agora tu pode abrir teu olho. E eu quero que vocês me contem qual era a cor da parede, como é que era o sofá, qual era o tamanho da TV, o que é que tinha naquele cantinho especial, quem era essa pessoa. Eu fiquei arrepiada quando eu falava. Quem era essa pessoa tão importante da tua vida, que estava ali na tua frente, sentada na poltrona à tua frente? Quem era essa pessoa tão importante para ti? Me conta aqui nos comentários agora, eu quero saber como é que foi essa experiência de entrar na tua nova casa, a tua nova casa depois que tu tomou posse no cargo dos teus sonhos. Como que era a casa? A minha casa, quando eu imaginava, eu ainda imagino nessa casa. A Caroline, estou em lágrimas. Desculpa, faz parte. É gostoso fazer esse exercício. Eu sempre imaginava uma casinha de frente pro mar. Eu ainda vou realizar, tá? Eu já estou no cargo dos meus sonhos, eu ainda não realizei a casinha de frente pro mar. Ela ainda vai se realizar. Uma casinha pequenininha, com as paredes azuis por dentro, um sofazinho bem simples. E eu sempre imaginava dessa forma, era muito gostoso. Me conta aí, galera, quem era a pessoinha que estava com vocês aí nessa conversa? Foi gostoso? Foi emocionante? A Carol disse que chorou. Então é isso, gente. Eu adoro fazer esse tipo de exercício. Acho que dá pra gente fazer mais vezes, né? De repente, nos próximos Ajuda Aí, a gente faz de novo, de outros formatos. Tem vários formatos bacanas. A Marcele gostou bastante. Que bom, Marcele. Fico feliz. E é isso, gente. Recapitulando, então, nossa aulinha de hoje. Para que tu possa, né, futuramente sentar aí na frente da pessoa que tu mais ama e agradecer a ela. Eu realmente preciso que tu revise, tá? Voltando, né? Voltando ao que falamos mais cedo. Eu preciso que tu revise direitinho, bonitinho, tá? Porque vai dar certo se tu fizer assim, tá bom? Antero falou que a porta era verde. A porta era verde, olha só. A minha eu acho que era branca. E era teu filho, legal. Fernanda, eram os teus pais e teu irmão. Amor, essa reflexão. Então tá, meu bem. Eu espero que vocês tenham finalizado esse nosso encontro de uma forma muito leve, muito gostosa, emocionada, tá? E que vocês estejam cheios de energia para começar os estudos amanhã. E depois. Se vocês precisarem assistir essa live de novo, tá bom? Qualquer coisa, então, me chama. Tô à disposição de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo Ajuda Aí, tá? Tchau, tchau.